Boa tarde, boa noite ou bom dia, na paz do Senhor Jesus, a todos os internautas de todas as partes que acompanham a live de reflexão bíblica. Hoje, dentro da série Um Salmo para Hoje, vamos ao Salmo 141, mas isso é daqui a pouquinho. Primeiro vou dar tempo para você se preparar aí com a sua Bíblia aberta no Salmo 141 e também para você convidar os seus contatos, os seus amigos, muitos dos quais não são meus contatos e só verão esta live, só participarão desta reflexão se você compartilhar com eles, ok? Estarei aguardando que você o faça. E agora, procurar aqui um hino para louvar a Deus e convidar, se você conhece, participe desse hino também, cante, louve a Deus. É muito bom louvar ao Senhor. Eu quero cantar um hino, não repare o playback, é um playback caseiro, feito em casa, com teclado e violão. Então é muito simples. Fique mais atento à mensagem da letra desse hino, que tem o título No Arrebatar da Igreja. Esse hino, ele relata, um imaginário do que será o mundo logo imediatamente após o arrebatamento da igreja, após a volta de Jesus na sua primeira fase para arrebatar os salvos. No arrebatar da igreja. Quanta surpresa, tristeza e pavor para quem ficar. Notícias e manchetes nos jornais, o rádio, a TV e a net no ar. Um acontecimento nunca visto. Vai passar. Aqueles que zombaram e riu de nós, desesperados põem-se a perguntar: o que aconteceu com minha esposa? No leito só ficou o seu lugar. Meus colegas que eram crentes sumiram e ninguém sabe onde está. O filho não regressou para casa, o esposo desapareceu do lar. Nas conduções sumiram passageiros, desastres pela terra e no ar. Vai aparecer. Pausa. Meu pai me anunciava o evangelho, de repente não ouvi mais falar. Amava, não teve tempo para me abraçar. Os crentes cultuavam na igreja, ficaram só os bancos no lugar. Foi tão tamanha a destruição, desastres pela terra e no ar. Mas vai aparecer quem já foi crente, só esses que saberão explicar, vão dizer: o que vocês
viver. Eu mesmo já usei muito pregar. Fiquei, pois desviei-me do Evangelho, e arrependido posso afirmar: foi Cristo que arrebatou a igreja. Feliz foi quem estava a esperar. Foi Cristo que arrebatou a igreja. Feliz foi quem estava a esperar. Daqui a pouco, mais uma música, após a reflexão, antes da oração, mais um louvor. Mas antes, eu gostaria agora de convidar você para a nossa leitura bíblica de hoje, no Salmo 141, dando boas-vindas já à irmã Coraci Batista, irmã Édula Carvalho, irmã Cimei Nunes, irmã Mercedes, irmão Sebastião Pereira em Lisboa, Portugal, irmã Eide em Bruxelas, Bélgica, também ao irmão pastor Vicente Suasti em Guayaquil, Equador. Bem-vindo a você que nos acompanha na Argentina, Paraguai, Colômbia, Venezuela, pastor Alcide João em Moçambique, África, missionária Keila em Timor-Leste, de tantos lugares, pelo Instagram, pelo Facebook e daqui a pouco também no YouTube. No YouTube é gravado, né? Você pode acompanhar, você pode compartilhar à vontade. Se você se manifestar aqui com um aceno, com qualquer expressão, eu saberei que você está online acompanhando. Vamos então à leitura do Salmo 141. Bíblia aberta, Salmo 141. Oração vespertina por santificação e proteção. Vespertina quer dizer do cair da noite, do final da tarde. Porque para os judeus o dia começava ao pôr do sol. Então o dia começava de noite e terminava de dia, né? Ou seja, ele começava ao pôr do sol de hoje e até o pôr do sol de amanhã. Então, quase ao pôr do sol já era a véspera de um novo dia. Por isso é uma oração vespertina ou vesperal. Vamos lá. Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em acudir-me. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda, Senhor, à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Fira-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Os seus juízes serão precipitados bem abaixo, mas ouvirão as minhas palavras que são agradáveis. Ainda que sejam espalhados os meus ossos à boca da sepultura, quando se lavra e sulca a terra. Pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos. Em ti confio, não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam a iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo incólume. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Bem, queridos, como já anunciei, o título desse salmo é oração. Aliás, ainda que sejam poesias e que fossem também cantados, a maioria dos salmos são orações, ou de ação de graça, ou invocando a proteção de Deus,
ou exaltando a glória, a grandeza e o cuidado do amor de Deus. Este é um salmo em que Davi, ele pede urgência a Deus no seu pedido, no seu clamor. Quando uma pessoa assim faz, é porque ela está em grande aflição, sentindo o perigo, sentindo a ameaça iminente. Por isso ele diz: a ti, Senhor, clamo, dá-te pressa em acudir-me. A gente percebe, né, que o salmista tinha essa liberdade de falar assim com Deus. Nós temos liberdade na oração, temos confiança na oração. Só não podemos perder o respeito e a reverência a Deus na oração. Nós devemos entender que Deus é Deus, está nos céus, e a gente é humano, está na terra. Deus é grande, a gente é pequeno. Ele sabe tudo, a gente não sabe nada. Ele pode todas as coisas e a gente pode muito pouca coisa, e ainda com a força que Ele dá. Não podemos ser insolentes, atrevidos, desrespeitosos a Deus na oração, mesmo que for no desespero, porque as palavras são levadas em conta diante de Deus. Mas a gente vê Davi, ele manifestando o que ia na sua alma diante de Deus. Ele estava aflito e disse: Senhor, pode ser mais rápido, pode ser mais depressa, eu estou esperando em Ti, eu vou continuar esperando, mas pode ser mais rápido? Ele estava refletindo aquilo que ele sentia. E ele diz: a Ti clamo, inclina os ouvidos à minha voz quando Te invoco. Sabe, esse gesto de inclinar os ouvidos significa a atenção da pessoa. Significa que a partir daquele momento ela estará atenta ao pedido que alguém faz e dando atenção ao que vai ser falado. É o mesmo que dizer: Senhor, me dá uma atenção aí, inclina os teus ouvidos quando eu te invoco. Suba à tua presença, verso 2, a minha oração como incenso. Você sabe, né, lendo a Bíblia, que no Antigo Testamento, uma das ofertas que se oferecia no tabernáculo e posteriormente no templo, é a mesma coisa, só que um era móvel, o tabernáculo, em forma de tenda ou barraca, e o outro era fixo, construído de pedras, madeiras, etc. Então uma das ofertas era o incenso, que deveria ser queimado perante o Senhor. O incenso, na Bíblia, Renata Costa, bem-vinda, ele representa as orações, a adoração e as orações dos santos. Dos santos eu me refiro ao povo de Deus em geral, não a um grupo que uma determinada religião canonizou. Estou me referindo aos santos no sentido bíblico, os servos e servas de Deus que estão vivos e orando, adorando a Deus. O incenso representa isso. Agora, a nossa oração, ela é só clamor, só uma lista de pedidos, ou ela é um incenso? Aqui diz: olha, suba a tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. A oração a Deus, ela precisa ter esse ingrediente da adoração, do louvor. Não é só pedir, né? O Senhor nos criou para o louvor da sua glória. É claro que Ele se compraz na nossa oração, em nos atender, mas será que nós queremos ver só a mão de Deus nos dando as coisas? Ou queremos contemplar a sua glória, a sua face, a sua presença? Então, no verso 3 ele faz um pedido que ele sabe, a gente sabe que depende de nós também, mas ele pede a ajuda de Deus para isso. Sabe o que é? Guardar os lábios, vigiar a boca, não tropeçar em palavras, porque se alguém não tropeça em palavras, se alguém consegue refrear a sua língua, escreveu o apóstolo Tiago. Bem-vindo, irmão Edson, irmã Rosa, Deus abençoe vocês. Tiago disse que se alguém não tropeça no falar, então essa pessoa ela é disciplinada, ela é perfeita na comunicação para refrear também todo o seu corpo, todo o seu viver. Então Davi, ele pede aqui no verso 3: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. É claro, é uma linguagem, é a liberdade poética. Bem-vindo, Eduardo Souza. É a liberdade poética do escritor. Então ele diz põe guardas como fosse uma linguagem militar, que ele estava acostumado ao meio militar. Davi era um homem de guerra.
era um guerreiro, né? Um militar, além de rei. Quando põe guarda numa porta, só vai passar entrando ou saindo só o que o guarda permitir, não é? E ele diz: põe guarda a minha boca, a porta da minha boca. Davi entendia a necessidade de vigiar mais no falar. Mas é Deus que faz isso ou é a gente? É uma parceria, né? O domínio próprio, que é um exercício de vontade, de livre-arbítrio, de escolha, de decisão, com a ajuda do Espírito Santo, que produz em nós esse fruto do Espírito, esse aspecto do fruto que é temperança ou domínio próprio. O Espírito sem nós não o fará, mas nós sem o Espírito também não conseguiremos. Ainda que o gênio, a natureza da pessoa ajude, mas ela sozinha ela não consegue. Bem-vindo, pastor João Pereira. Bem-vindo também nosso irmão João Pereira de Souza. Deus o abençoe. Então, a oração de Davi, ela é muito apropriada a todos nós. Nós todos temos muita necessidade de guardar, de vigiar no abrir a boca. Abrir a boca indevidamente, falar o que não convém, tem arruinado a vida, a carreira humana de muitas pessoas. De reis, de presidentes, de imperadores, de governantes, de líderes religiosos, de pessoas comuns como nós, têm sido afetadas, prejudicadas pela palavra, sem falar no que isso pode ofender a Deus e a gente colher frutos amargos da precipitação no falar. Por isso o salmista ora: vigie a porta dos meus lábios. Agora ele pede também para o coração, para o seu interior, que é de onde procedem os sentimentos, pensamentos e palavras. Ele diz: não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores. Não coma eu das suas iguarias. Do que Davi estava falando? Ele estava pedindo que Deus o ajudasse, lhe desse sabedoria, prudência, temor para guardar o coração. E de fato, é uma exortação bíblica no livro de Provérbios que diz sobre tudo que se deve guardar. E a gente guarda algumas coisas, né? A gente guarda o dinheiro, quem tem joias guarda as joias, quem tem bens guarda os bens em sua casa ou num cofre, põe cerca, concertina, muro alto, tudo que pode para guardar aquilo que lhe é precioso. Mas a palavra de Deus diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda bem o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida ou as saídas da vida. Tudo que sai, pensamentos, palavras, ações, procedem do coração. E o salmista, ele vê uma maneira que ele vai contribuir com o guardar o seu coração. Ele diz assim: não permita que o meu coração se incline para o mal. Quando é que o coração se inclina para o mal? Quando a gente começa a aprovar aquilo que o ímpio faz na sua impiedade, aquilo que é contrário aos padrões de Deus. E às vezes até temos inveja do ímpio, porque ele procedeu errado e parece que se deu bem. E parece que levou vantagem. Então é em vão que eu tenho lavado as mãos na inocência, como Asaf lá no Salmo 73, que já meditamos aqui. E aí o coração vai se inclinando, a cabeça vai sendo feita pela propaganda do mal, de filmes, de músicas, de reportagens, de conversas, que querem nos induzir a descrer do bem e a crer no mal, a desacreditar do certo e acreditar no errado. E a palavra de Deus diz solenemente: ai dos que chamam ao mal de bem e o bem de mal. E aí Davi prossegue ainda no verso 4: na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Olha, a palavra de Deus ela é clara, lá em 2 Coríntios 11:33 diz assim, 10:33, né? Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Em outra tradução diz: as más conversas
corrompem os bons costumes. Porque na companhia há conversa. E se está conversando é porque está na companhia. Então, a um crente, um cristão, genuinamente cristão, bíblico, evangélico, ele deve ter paz com todos no que depender dele. Deve ser uma pessoa amistosa, amigável, ética, uma pessoa sociável, mas ele não deve ser cauda de uma pessoa ímpia. Ele pode até ser cabeça e não cauda. Ele pode ser uma personalidade dominante sobre o ímpio, mas não uma personalidade dominada, que segue o conselho do ímpio, que se detém no caminho do ímpio, na roda dos escarnecedores. Ele deve evitar receber essa influência. Ele pode ser o influenciador moral e espiritual, mas não o influenciado. Então Davi diz aqui, olha, não comerei das suas iguarias. Quais são as iguarias? Iguaria é um prato sofisticado, é um prato muito desejado, é um prato mais raro e mais caro, que é o que o mundo parece ter, que o ímpio parece que tem. Mas o cristão não deve ter essa inveja e nem essa cobiça. O que nós temos é muito melhor. O que a palavra de Deus traz ao nosso coração, o conselho de Deus para nós é o melhor. E ele diz agora no verso 5, fira-me o justo, isso será mercê. Essa linguagem aqui, respeitado o hebraísmo, a influência cultural hebraica, ela quer dizer o seguinte: se uma pessoa justa, uma pessoa de bem, uma pessoa sábia, sensata, me der uma palavra dura que parece que fere, me exortando, isso será um favor para mim. Está me melhorando, está me aprimorando, está me lapidando. Vou ficar devendo obrigação. Em outras palavras, fira-me o justo, isso me será mercê ou favor. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual cabeça não há de rejeitá-lo. A repreensão, porque o sábio, o temente a Deus, o prudente, ele aproveita todas as lições, todo dia, toda hora, onde ele passa, ele está aproveitando para aprender e ficar mais sábio. Então, quando ele encontra alguém que o ajuda a melhorar, ainda que seja no confronto, na repreensão, na exortação, ela fica agradecida, porque está sendo preparado para ser melhor. Agora, o insensato, o tolo, o rebelde, não. Até a repreensão sincera da palavra de Deus, essa pessoa rejeita. Mas Davi diz assim, olha, continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. O ímpio vai continuar praticando a sua impiedade, a sua maldade, mas nós vamos continuar orando, esperando no Senhor, confiando. Não vamos sair aí na rua para quebrar tudo, para protestar, nós vamos orar. Vamos ser sábios e prudentes e presentes, não omissos, no dia que a gente for votar, escolher um governante, um vereador, um prefeito, senador, deputado federal, estadual, presidente da república. Teremos a nossa chance, a nossa oportunidade de nos posicionarmos e expressarmos. Mas agir como ímpio nunca. Em tudo, seja na vida sociopolítica, na vida financeira, na vizinhança, na vida comunitária, na igreja local, em família, a gente vai continuar orando. Você já parou de orar? A palavra de Deus diz lá em 2 Tessalonicenses 5:17. Não cessem de orar, não parem de orar, orai sem cessar de orar, sem parar de orar. Continuemos a orar a Deus. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Agora chegamos Vamos ao verso 8. Pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, em ti confio, não desampares a minha alma. Em ti estão fitos os meus olhos. Fala de uma perseverança na espera, na busca, na oração. É você olhando fitamente, não é fisicamente para um Deus de madeira, de bronze, de pau ou de ouro, de barro ou de ouro na parede, mas é com os olhos da alma, os olhos do Espírito, você atento
ao que o Espírito Santo vai trazer ao seu coração, ao entendimento que você vai receber pela palavra de Deus acerca da sua oração, da sua necessidade, daquilo que você levou a Deus em oração. É isso que é estar com os olhos fitos no Senhor. Porque o nosso Deus não é uma imagem, então nós não vamos fitar uma imagem. E também não podemos vê-lo fisicamente, porque ele é espírito. Então é um fitar figurado aqui, é claro. A Bíblia usa muito esse estilo de linguagem, a linguagem figurada. Não desampares a minha alma, guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu nesse meio tempo me salvo incólume. Incólume, é boa essa palavra, né? A gente só vê isso em discurso político, de julgamento, alguma coisa assim, ou aqui no texto bíblico, né? Incólume quer dizer sem ser atingido, sem ser prejudicado, sem ser ferido. Enquanto está aí, né, é toda essa guerra ideológica, moral, espiritual, política, nós, como disse Davi, nesse meio tempo eu sigo orando e escaparei incólume, né? Porque a hora da gente ir, a gente vai, o tempo que Deus permitir, e até que chegue esse dia nós vamos sobrevivendo, buscando a Deus, guardando a fé, guardando a nossa coroa para que ninguém a tome. Bem-vinda, irmã Eide. Pouca gente hoje aqui, né? O povo tá todo mundo mais ocupado hoje, mas pode ver a live depois, porque ela fica gravada, tanto no Facebook quanto no Instagram e também no YouTube. Vamos lá então, terminando aqui. Caiam os ímpios nas suas próprias redes. É assim que acontece. O ímpio faz tanta rede para prejudicar aos outros, e depois ele mesmo cai nas suas redes, né? A rede da corrupção, a rede da violência, a rede da imoralidade, a rede da maldade humana. Ele cai na sua própria rede. Mas Davi diz: enquanto eu nesse meio tempo sigo sem ser atingido, ou incólume, como diz aqui esse texto da atualizada. Então, nós aprendemos com esse Salmo 141, já chegando agora ao final dessa reflexão, são apenas 10 versículos, que vale a pena a gente orar, a gente confiar, a gente clamar. Quem espera em Deus não perde tempo. Perde tempo quem tenta resolver tudo do seu jeito e sozinho, ou confiando apenas em pessoas, em seres humanos, sem depender do Senhor. Então, nessa tarde, eu gostaria de convidá-lo para mais um louvor a Deus, e depois a gente vai orar ao Senhor. Você pode orar junto comigo, apresentando a sua oração, o seu clamor, a sua súplica, ou como diz aqui, invocando. Invocar é clamar com insistência, é fixar, né? Ter aquela meta, aquele alvo, aquele foco. O que temos aqui? Vamos ver as profecias. Vamos cantar o 200 da harpa cristã. Se você tem esse inário, o inário harpa cristã, que é usado, é o inário oficial das igrejas Assembleias de Deus, mas também é usado em várias outras denominações, sobretudo nas denominações pentecostais. Vamos lá, ver se esse playback vai dar certo para isso, bondoso amigo. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos
consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Vamos orar daqui a pouco. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. A Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhe isso em oração, e com seu amor tão terno, paz terá no coração. Verdadeiro amigo, Cristo prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Amém. Um verdadeiro convite, estímulo à oração, né? Talvez já clamamos, já falamos com A, com B, já murmuramos, mas ainda não falamos a Jesus em oração. Ele disse: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos-lo fará. Então vamos, nesta hora, orar a Deus. Eu convido você para a oração nesse momento. Onde você estiver, se você pode parar a sua atividade um pouquinho. Se não puder, por exemplo, quem está dirigindo, mas eleve o seu pensamento, o seu coração a Deus nessa hora e vamos orar juntos. Amém? Querido Pai Celestial, em nome de Jesus, Teu Filho amado, nosso mediador suficiente, nós nos achegamos a Ti agora, ó Pai, para em nome de Jesus pedir que nos ajudes nessa vida conturbada, nesse mundo que jaz no maligno, rodeados que estamos de pessoas que não Te servem, que não Te temem e que não buscam Te agradar e que muitas vezes até maquinam o mal contra nós e às vezes nós nem sabemos. Nos guarda, Senhor, da língua maligna, do coração traiçoeiro que arquiteta planos ruins contra nós, mas também nos guarda de nós mesmos, do falar precipitado, do pecar em palavras. Nos ajude a guardar os nossos lábios e o nosso coração, a sermos seletivos em nossas amizades e companhias, para que não venhamos ser influenciados e arrastados ao mundo, mas possamos ser influenciadores, alguém que vai ser sal da terra, que vai ser luz do mundo. Também nesta hora eu Te peço, Senhor, pelas pessoas que estão desempregadas, sem renda, ou que tiveram suas empresas fechadas por causa da pandemia, pessoas que estão passando imensas dificuldades pela falta de renda, pela carestia dos alimentos e de tudo mais, pelos que estão enlutados, aflitos, agoniados, ó Senhor, com toda esta situação, aqueles, Senhor, que enfraqueceram espiritualmente. Oh Deus, ajuda, levanta, renova, Senhor, restaura espiritualmente em Tua presença.
Também oro, Senhor, pelos que estão enfermos, na alma e no corpo, Senhor. Ajuda, intervém com a tua mão poderosa para operar cura divina, cura emocional, cura física, Senhor, de toda doença e todo mal, de opressão maligna, Pai amado. Também ajuda essa pessoa, Senhor, que está aguardando uma resposta da justiça acerca de uma ação, de um processo, e parece que está demorando. Ô Senhor, dá-te pressa. Tudo o Senhor pode interferir até num processo judicial, até numa causa trabalhista, Senhor. Envia o teu socorro, o teu livramento, ó Deus. Também esta pessoa que está num país distante, que deixou aqui sua pátria para ir em busca de um recurso, de uma possibilidade, e o seu coração está temeroso, Senhor, do que será, como vai acontecer. O Senhor é Deus em toda a terra. O Senhor pode agir em qualquer parte desse planeta, qualquer parte do universo onde tiver uma pessoa invocando e clamando ao Senhor. Eu me uno agora a esta irmã, a este irmão em oração, para que o Senhor venha guiar, dirigir os seus passos, Senhor, nesse assunto. Também abençoa minha casa, minha família, meus filhos, meus netos, Senhor. Eu oro pela saúde dos meus pais e te peço, ó Deus, ajuda-nos, Senhor, nesse tempo trabalhoso que estamos atravessando. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bem-vinda, missionária Jânia Silva. Bem-vinda, irmã Luzia. Deus abençoe. Meus amados, antes de terminar, eu gostaria de fazer 2 pedidos. O primeiro, nos acompanhe amanhã outra vez por esse horário. Já estamos quase terminando os salmos, a série Um Salmo para Hoje. Mas ainda restam alguns salmos para a gente refletir. E você pode sugerir o da sua preferência, que ainda não foi usado aqui. E pode também divulgar esta live aos seus contatos e compartilhar também o link, o vídeo dessa live de hoje à vontade, sem nenhuma restrição. Também gostaria de fazer um outro pedido. Uma amiga nossa chamada Suzy, brasileira, ela foi para a Europa e na França ela conheceu uma pessoa e começou um relacionamento. Desse relacionamento ela se tornou refém, se tornou vítima, inclusive de agressão física. A última dessas agressões a deixou no hospital, onde ela está há muito tempo internada e precisa terminar o seu tratamento, precisa dar outro rumo para a sua vida. É claro, o relacionamento acabou. E a gente está fazendo uma rifa de um jogo de toalhas de luxo. Amanhã eu vou mostrar aqui na live as toalhas. São 5 peças de luxo, que não sei quanto custaria aqui no Brasil, mas certamente passaria de R$400, quem sabe até uns 600. Mas que foram doadas. Uma irmã, a pastora Edivânia, doou essas toalhas para que a gente fizesse uma rifa. Uma rifa com os nomes ali. Você pode ajudar com R$10, escolher um nome. Você pode fazer uma transferência bancária para a minha conta, porque a importância arrecadada, toda ela, não vou descontar nem as despesas que eventualmente eu tiver para enviar, será enviado para a família da Suzy, para os responsáveis pela internação dela, para ajudar a custear. Você sabe, não tem SUS fora do Brasil, o sistema é diferente, E eu ficarei muito grato se você puder ajudar, se você puder, se você quiser. Não é um jogo, é uma ajuda. Não considere que você está jogando, você estará ajudando, mas ainda pode ganhar um lindo jogo de toalhas. Se você não quiser escolher nenhum nome, só quer ajudar, fique à vontade para fazê-lo também. A gente marca lá que você ajudou e pronto, tá? R$10 para a escolha de um nome para concorrer a esse jogo de toalhas de luxo de 5 peças, tá? Deus abençoe você no nome de Jesus.